nesse momento, começar a abrir nosso coração ao Senhor. Aquilo que Ele quer falar conosco hoje. Mas não somente o Senhor falar conosco, mas o que a gente quer falar para o Senhor hoje? Qual será a nossa entrega? Quais serão as nossas palavras? O que nós diremos ao Senhor por esse dia, por essa semana, pelo momento e oportunidade de adorá-lo, pela oportunidade de estarmos vivos, pela oportunidade de termos o Deus como nosso Pai, de termos Jesus como nosso Salvador. Senhor Deus, nós vamos te adorar nessa noite. Nós vamos te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pela sua bondade. Obrigado, Senhor, também pelas provações, pelas dificuldades. Por tudo aquilo, Senhor, que coopera para o nosso bem, que coopera para que a gente se torne e chegue onde o Senhor quer que nós cheguemos, Senhor. Nós queremos nessa noite agradecer ao Seu nome. Nós queremos nessa noite te adorar com tudo que nós temos. Nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos entregar uma adoração da forma que o Senhor merece, da forma que o Senhor realmente vai ser honrado, realmente vai ser glorificado pelo santo nome. Então, Senhor Jesus, nos ajuda a adorar ao Senhor da forma que deve ser feita. Toque em nossos corações, nos quebranta nessa noite, quebranta o nosso coração, quebranta tudo que precisa ser quebrantado. Nos toca hoje de uma forma especial, nos toca hoje de uma forma que o Senhor nunca tocou em nós. Nós possamos entregar a Ti tudo que é necessário para que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Que nessa noite, mais uma vez, nós venhamos crucificar as nossas vontades, crucificar o nosso eu, para que o Senhor viva em nós, para que o Senhor seja engrandecido em nós, para que Jesus seja formado em nós a cada dia. Eu estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou
eu precisei ficar aqui com Cristo. Agora vivo não mais possamos abandonar tudo que for necessário para viver com o Senhor. Que tudo aquilo que nos afasta do Senhor, que tudo aquilo que nos rouba da Tua presença, tudo aquilo que nos rouba de estarmos contigo, Senhor, nós venhamos, ó Pai, abrir mão para estar com o Senhor. Porque ter a Tua presença é melhor do que tudo. Porque ter a Tua presença é saber que o Senhor está conosco, que não importa o que é necessário deixar para trás, as nossas vidas, os nossos desejos, os pecados, ó Pai, não importa o que for necessário, Jesus. E nessa noite nós queremos te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por te agradecer, Jesus, pelo seu amor, te agradecer pelos seus milagres em nossas vidas, te agradecer pelo Senhor ter nos encontrado, te agradecer pelo Senhor ter mudado as nossas vidas, te agradecer pelas bênçãos, te agradecer por mais um dia de vida. O Senhor é tão bondoso, o Senhor é um Pai tão bom para nós, e o Senhor sempre está conosco, o Senhor nunca nos abandona. E nós queremos nos alegrar nessa noite, cantando esse louvor, te agradecendo pelo deserto. O Senhor está conosco, te agradecendo o Senhor nunca ter nos abandonado e nos deixado só.
Glória a Deus. Hoje a palavra vai ser sobre Davi. A gente vai falar de algumas características de Davi e o porquê que Deus chamou ele de um homem segundo o coração de Deus. A gente vai ler 1 Samuel 16, a partir do verso 1. 1 Samuel 16. A partir do verso 1. Vai dizer assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se estremecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazer o rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrar-se e vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel. Mas este disse: também não foi esse que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deste. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: trago-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Samuel apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. A gente vê aqui, né, já Davi, quando ele é ungido por Samuel. E algo muito interessante nos versículos para trás, né, que Deus pede para Saul fazer algo de uma forma, e Saul faz de forma totalmente diferente, dizendo que queria agradar o coração de Deus, né? Pediu para matar o rei, não trazer nada de despojos da guerra, e ele trouxe, né, os despojos, e assim Deus rejeitou Saul. E através disso, né, Deus fala para Samuel escolher, né, outro rei. Então, assim, Davi ele foi ungido a rei muito antes de assumir sua posse de rei, né? E isso é muito interessante. E a gente vê que Deus ele observava Davi, né? E falava assim: olha, não olhe para as pessoas segundo a aparência, né? Os outros filhos de Jessé eram mais fortes, eram maiores, mas Davi ele tinha aquilo que Deus queria, um coração. Um coração segundo aquilo que Deus tinha, né? Pede em sua palavra. E a gente vê, né, que Samuel ele é ungido, e a gente vê mais pra frente também que ele passa por várias provações, né? Dificuldades, ele é perseguido por Saul. Várias vezes Saul tenta matar ele, mas aí Deus levanta Jonatas, né, o filho de Saul, para cuidar dele, para avisar: olha, meu pai quer te matar. Então, em todo o tempo, a gente vê o Senhor com Davi.
A gente vê Davi vencendo o gigante, a gente vê Davi vencendo batalhas, a gente vê o Senhor falando que Davi valia por um exército de 1000 homens. Então, assim, o Senhor sempre esteve com Davi. Só que a palavra, ela nos mostra não apenas as vitórias de Davi, mas também as suas falhas. Ela não mostra apenas Davi como um grande rei, né? Mas também alguém que errava, alguém que tinha suas falhas. A gente vê que Davi era um rapaz comum que pastoreava suas ovelhas, e depois ele também era um rei comum, que tinha falhas também. E é interessante pensar nisso, que como alguém que tem suas falhas, seus pecados, que errou tanto, né, quando ele vai e se deita com Batseba, que já tinha seu esposo, depois ele vai e coloca o esposo dela para morrer na frente lá da guerra. Como que alguém que faz coisas desse tipo tem um coração segundo o coração de Deus? A gente vê em toda a palavra que Deus ele escolhe mulheres, né, e homens que são imperfeitos. Ele escolhe pessoas improváveis. Ele escolhe pessoas que ninguém dá nada, né? Davi estava lá cuidando das ovelhas e o pai nem se lembrava de chamar ele. Né? Chamou os filhos todos, mas Davi estava lá esquecido cuidando das ovelhas. Então o Senhor, ele chama pessoas, né, que têm as suas falhas, têm suas dificuldades, tem pessoas que estão ali escondidas de alguma forma, né, onde ninguém está vendo. Ele chama essas pessoas. Mas algo interessante de Davi, para que nos mostra que ele é um homem segundo o coração de Deus, ele tem algumas características que a gente pode trazer para a nossa vida, porque o que a palavra nos ensina a sermos. Sabe, Davi não era uma pessoa que ele errava e não reconhecia que ele errava. Ele é alguém que reconhecia. Era alguém que voltava atrás, né, naquilo que tinha feito, pedia perdão, se arrependia. Tanto que a gente vê um dos salmos mais bonitos, né, Salmo 51, onde quando ele cai em si do que ele fez com Batseba e Urias, ele vai diante do Senhor e escreve, né, um salmo onde ele se arrepende profundamente daquilo que ele tinha feito. Onde ele rasga o seu coração diante de Deus, pedindo para Deus o purificar, o limpar, o lavar, que ele entende que ele tinha errado, que ele entende que ele tinha pecado, mas que ele não queria permanecer daquela forma. E ele faz um pedido muito especial, né, para Deus. Deus, por favor, não aparta de mim o seu Espírito. E algo que é muito interessante, que a gente vê no verso 13, que depois que ele foi ungido, né, Deus fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E ele tinha consciência disso. Então, quando ele peca e reconhece isso, ele fala, Deus, não se aparte de mim, não vai para longe de mim. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele buscava fazer a vontade de Deus. Não é porque ele não errava, né? Não é porque ele era perfeito, mas porque ele, quando errava, se arrependia. Buscava fazer a vontade de Deus. Ele buscava não agradar o seu próprio coração, mas fazer a vontade do Senhor. A gente vê em Atos 3:22, vai falar, depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então Deus tinha esse apreço por Davi, de falar, olha, ele é um homem segundo o meu coração. Ele faz a minha vontade. Então Davi é um homem que reconhecia os seus erros. Isso nos mostra que grandes homens de Deus e mulheres de Deus podem cometer grandes erros. A gente não está isento disso. Mas também podemos nos arrepender e não voltar a fazer de novo. A gente não vê Davi cobiçando outra mulher, não é dele. Ele se arrependeu de todo o coração. Então a gente pode analisar que nós podemos, na nossa caminhada com Deus, cometer erros, pequenos ou grandes. A gente pode cometer erros, mas que a gente tem que ter um coração voltado ao Senhor e se arrepender e buscar não fazer mais. Em 2 Samuel 12:13 vai dizer, então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. A gente vê Natã, o profeta, ele chega em Davi, para Davi entender o que ele tinha feito, e ele começa a falar assim, olha Davi, existia uma pessoa que só tinha uma ovelhinha, e foi lá o outro que tinha milhares de ovelhinhas,
E esse outro que tinha muitas, foi lá e pegou aquela que tinha só uma. Daquele que tinha só uma. E Davi ele fica furioso, né? Quem é essa pessoa? A pessoa precisa morrer. E Natan fala, essa pessoa é você. E quando ele cai em si, que ele tinha feito isso, ele se arrepende e entende que pecou contra o Senhor. Quantas vezes no nosso dia, na nossa vida, a gente tem esse entendimento? Poxa, eu pequei contra o Senhor, preciso me arrepender. Eu pequei contra a vontade de Deus, eu pequei contra aquilo que a palavra diz. Então Davi é um segundo coração de Deus, porque ele reconhecia os seus erros e reconhecia que ele tinha pecado contra Deus. E tantas vezes durante o nosso dia, a nossa vida, a gente não tem esse entendimento. Davi ele tinha um coração humilde. Em Salmo 131, vai dizer: Senhor, meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem com coisas maravilhosas demais para mim. Então Davi não tinha, né, um coração orgulhoso, ele era humilde. Ele era tão humilde que a gente vê que Deus ungiu ele a rei, ele não tomou posse de imediato, né? Ele esperou até que Davi, até acabasse o reinado de Saul, né? Então ele poderia muito bem ser alguém orgulhoso, ser alguém arrogante, falar assim, não, Deus já me ungiu, vou tomar posse da cadeira do rei, vou tomar posse do reino. Mas não, Davi, ele entendia, não apenas a vontade de Deus, mas o tempo também das coisas. Porque ele poderia matar Saul, ele teve a oportunidade várias vezes de matar Saul e não matou. Então assim, mesmo Saul perseguindo ele teve várias vezes essa oportunidade de matá-lo, ele não fez isso. Se ele tivesse um coração orgulhoso, ele tinha matado. Pronto, eu sou o rei mesmo, vou matar e pronto. Davi ele era sincero diante de Deus. No Salmo 51, do 2 ao 3, vai dizer: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então ele entendia que só Deus podia purificá-lo, só Deus podia limpá-lo. E a gente só tem essa consciência quando nós somos sinceros com Deus. Às vezes nós queremos esconder os nossos pecados de Deus, só que a gente não esconde os pecados de Deus. A gente quer esconder as nossas falhas, esconder os nossos erros, esconder os nossos pecados de bolso, e assim a gente não tem a oportunidade de ser perdoado e também de não ser transformado. A gente perde a oportunidade de sermos transformados. Mas Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele é sincero: ó Deus, eu entendo que eu sou culpado. Eu entendo que o meu pecado sempre me persegue, mas me lava, me purifica, me limpa. Davi usava suas habilidades para Deus. A gente vê em 1 Samuel 16, 23, que ele toca, né, para Saul para tirar os espíritos maus. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Então Davi usava aquilo que ele tinha de dom, né, aquilo que ele tinha de habilidade para a glória de Deus. Ele usava para ajudar Saul, mas também usava para a glória de Deus, porque ele entendia que as suas habilidades eram para Deus. Davi, ele entende isso de forma muito clara. Davi entende isso de forma muito clara, que ele precisava se entregar a Deus, que ele precisava fazer a vontade de Deus, que ele precisava se entregar de forma verdadeira, que ele precisava ouvir a voz de Deus. A gente vê momentos de Davi falando com o Senhor: olha, Senhor, se o Senhor não for comigo na guerra, eu não vou, porque eu sei que eu vou perder se o Senhor não estiver comigo. Davi era um músico talentoso, né? A gente vê que ele usava suas habilidades para Deus, e ele escreveu cerca de 73 dos salmos, metade do livro. Ainda quando Saul era rei, Davi utilizava sua habilidade com arma para afastá-lo de espíritos maus. Davi utilizou o seu talento para adorar a Deus. E tantas vezes nós deixamos os nossos talentos, né, que o Senhor depositou em nós, e não usamos, enterramos, jogamos fora, deixamos que o inimigo roube. Mas Davi, ele sabia que tudo aquilo que ele tinha vinha de Deus, provinha de Deus. Davi, ele sempre buscava ouvir a voz de Deus. Em 1 Crônicas 14:10 vai dizer: Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhes respondeu: vá, e eu os entregarei nas suas mãos. Quantas vezes a gente faz as coisas sem direção de Deus, nem pergunta para Deus o que ele quer, qual é a vontade dele. Mas Davi, ele tinha esse cuidado: Deus, é isso que o Senhor quer para mim?
Se eu for, eu vou vencer essa batalha. Se eu for, o Senhor vai comigo, o Senhor vai estar comigo. E isso é muito importante durante o nosso dia a dia e é importante na nossa caminhada com Deus, porque se a gente dá passos que não são da vontade de Deus, a gente pode quebrar a nossa cara, nos frustrar e desobedecer ao Senhor. Então nós devemos perguntar: Deus, é isso que o Senhor quer para minha vida? É isso que eu devo, dessa forma que eu devo caminhar? A tua vontade para mim é essa? Davi era um verdadeiro adorador. Em 2 Samuel 6,5 vai dizer que Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todos os tipos de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e cimbalos. Então Davi ele tinha um coração adorador. Davi ele se entregava a Deus de forma verdadeira. E Davi, ele não apenas era alguém que vivia de acordo com a vontade de Deus, quando deslizava, corria para o Senhor, pedia perdão, começava de novo, mas ele também instruiu o seu filho Salomão a buscar a vontade de Deus, a buscar o coração de Deus, a buscar fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Vai dizer em 1 Crônicas 28, 9, assim: e você, meu filho Salomão, reconheça a Deus de seu pai e o sirva de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então Davi ele aconselha a seu filho a buscar o coração de Deus, porque Deus ele sonda todos os corações. Será que nós temos instruído as pessoas que estão ao nosso lado a servir a Deus de todo o coração, a buscar o coração de Deus, a servir a Deus de forma entregue, de forma verdadeira? Então Davi tinha muitas características, não apenas os seus defeitos e falhas, não apenas as suas vitórias e fracassos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que tinha suas dificuldades, mas também que buscava fazer a vontade de Deus e ir para longe daquilo que o levava para longe do Senhor. O rei Davi está longe de ser um homem perfeito, porque ele era uma pessoa sincera, porém ele era uma pessoa sincera e fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. Então Davi ele não era perfeito, ninguém é perfeito, né? A gente sabe que só existiu um que é perfeito, que é o nosso Senhor Jesus, mas ele era alguém que buscava de forma sincera ao Senhor. Sabe, tantas vezes nós não vivemos a transformação, não vivemos aquilo que Deus quer para nossas vidas, porque a gente não é sincero diante de Deus. Se aquilo que eu não sou sincero com o Senhor, se aquilo que eu não levo para o Senhor como Deus, esse é meu pecado, essas são minhas falhas, isso é aquilo que eu preciso mudar, como que eu vou ser transformada pelo Senhor? Como que nós vamos ser transformados por Deus, sendo que eu não levo até Ele os meus pecados, eu não levo para Ele as minhas dificuldades? E não entendo que sem Ele eu não consigo fazer nada. Davi entendia que sem ele não conseguia vencer nenhuma guerra. Davi entendia que sem Deus ele não conseguia dar um passo à frente. Ele entendia que ele precisava de Deus desesperadamente. Ele entendia que ele precisava do Espírito de Deus desesperadamente. Nós estamos longe também de sermos pessoas perfeitas. A Bíblia ela nos mostra e relata pessoas fracas, né? Pessoas que acertaram e que erraram. A gente vê que Jesus ele sempre nos chama ao arrependimento, a vivermos uma vida diferente e nova. Então Jesus ele nos mostrando, né, que para segui-lo a gente não precisa ser perfeito, mas precisa ter um coração quebrantado, um coração entregue à transformação. A gente vê Pedro errando, a gente vê outros homens na Bíblia errando, a gente vê Moisés errando, a gente vê Jó reclamando. Sabe, em cada parte da palavra a gente vê pessoas errando e acertando, mas pessoas que buscavam acertar o alvo que é Jesus. Mas tantas vezes nós caminhamos as nossas vidas errando, mas não buscando um conserto no Senhor, não buscando ser transformado pelo Senhor, achando que somente falar que Deus é amor, que Deus ele nos ama, que isso vai ser suficiente para entender que é apenas amor, mas o Deus que é amor é o Deus que nos transforma. O Deus que é amor é o Deus que é justo. O Deus que é amor nos chama para viver uma vida de obediência. O Deus que é amor nos chama para viver uma vida de acordo com a sua palavra. Então uma pessoa segundo o coração de Deus não é alguém que nunca peca, que nunca errou e que nunca vai errar, mas é alguém que o pecado não é uma rotina da sua vida. Ele não vive pecando conscientemente, ele vive uma luta contra o pecado. A gente vê que Davi ele olha para a mulher
um pecado premeditado, que ele poderia ter evitado, mas a gente vê ele também se arrependendo desse pecado. Sabe, Deus poderia muito bem escrever a sua palavra e colocar apenas os acertos dos homens que ele escolheu e das mulheres que ele escolheu. Mas ele coloca os seus fracassos e as suas falhas para nós entendermos que todas as pessoas erram, mas também para entendermos que nós precisamos de Deus. Porque sem Ele a gente não consegue acertar. Sem Deus a gente não consegue fazer nada bom. Sem Ele a gente não consegue escolher uma vida de renúncia. Sem Ele a gente não consegue escolher uma vida sem pecar diariamente, sem ter o desejo de não errar, o desejo de não fazer as coisas na face de Deus. Em 1 João 3, do 4 ao 10 vai dizer: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então, 1 João vai nos orientar: olha, a gente sabe que o pecado transgride a lei. Vocês sabem que existe o pecado, mas quem está em Deus não vive pecando. E existe uma diferença de você pecar deliberadamente, onde todo dia eu escolher pecar, escolher fazer a mesma coisa, escolher cair nos mesmos erros, de o pecado realmente ser um acidente, né? Do pecado realmente não ser um plano. Às vezes a gente planeja pecar, planeja errar. Davi planejou, ficou olhando a mulher dos outros lá em cima da sacada do palácio e ele colheu os frutos disso, né? Mas ele também se arrependeu. Então, mesmo que a gente esteja num lugar de pecar deliberadamente, pecar de forma consciente, há perdão e há mudança de vida. Para estar nesse lugar de pessoas que não vivem no pecado, que lutam contra o pecado, que lutam contra uma vida longe de Deus, que lutam para fazer a vontade de Deus e viver uma vida obediente. Claro que olhar para a palavra e ver que os homens de Deus erraram não é uma autorização para a gente viver pecando, para a gente viver uma vida de qualquer jeito, para a gente viver uma vida fazendo tudo aquilo que nos der na telha, mas não para nos aconselhar que, cara, homens de Deus caíram, homens que foram ungidos pelo Senhor, que foram escolhidos pelo Senhor, caíram, erraram e puderam encontrar perdão e recomeçar. Então eu também posso ter uma vida nova. Então eu também posso ser alguém segundo o coração de Deus. Então também eu posso me arrepender e não voltar a fazer. Porque a gente realmente não vê Davi fazendo as mesmas coisas. Ele errava, se arrependia, errava em outras coisas, né? Mas a Bíblia não relata ele fazendo as mesmas coisas, pecando nos mesmos pecados. E isso deve nos mostrar que a gente deve buscar se afastar do mal, buscar se afastar daquilo que nos leva para longe do Senhor. A gente vê que Davi teve várias conquistas, né? É realmente um homem que obedecia ao Senhor e buscava fazer a vontade de Deus. É alguém que a gente olha e vê, caramba, Davi era um homem forte, era um homem que se entregava ao Senhor, mas também era um homem falho. Nós somos pessoas falhas que precisam do Senhor. Sem Deus a gente não consegue mudar. Sem Deus a gente não consegue ser transformados. Sem Deus a gente não consegue se apartar do mal e sair desse lugar de pecar de forma consciente e fazer se importar com a vontade de Deus e ir para um lugar de eu sou filha e filho de Deus, então eu preciso viver de forma diferente. Porque eu sou nascido de Deus, então eu preciso viver de uma forma totalmente diferente de quando eu era nascido e nascido do diabo, onde eu fazia a vontade dele e fazia tudo aquilo que me desse na telha e não estava nem indo para a vontade de Deus. Então Davi ele nos ensina que mesmo que alguém não seja perfeito, é possível servir ao Senhor que é perfeito e ter uma vida transformada. É possível que alguém que ninguém dava nada, o Senhor veja algo e através dessa pessoa coisas grandiosas, né, possam acontecer, coisas específicas da vontade de Deus possam acontecer.
É possível que alguém que errou tão feio possa ser perdoado e ser transformado. Então o Senhor nos mostra em sua palavra que Ele pega aqueles que ninguém dá valor, que ninguém dá nada. Ele escolhe aqueles que ninguém está prestando atenção. E mesmo quando esses que não estão prestando atenção se vão para um lugar de evidência e erram muito feio, o Senhor está lá para acolher, para exortar, para entregar o perdão, porque Davi foi exortado. Deus enviou o profeta Natan. E não foi fácil. Levou uma lapada do profeta Natan. Sabe, porque a pior coisa que tem é você ser pegado no erro por Deus. E Davi ele foi exortado. Deus enviou um homem de Deus para que ele pudesse reconhecer o seu erro e reconhecer que estava errado e assim se arrepender, né? E nos dar um salmo tão precioso como é o Salmo 51, onde ele abre e rasga seu coração de arrependimento, reconhecendo que ele precisava ser lavado e purificado pelo Senhor. Tantas vezes pode ser que a gente não reconheça os nossos erros, não reconheça que a gente precisa ser limpo pelo Senhor, não reconheça que a gente precisa ser transformado. Mas a gente vê que Davi, ainda que um homem de Deus errou, ainda que um homem de Deus foi ungido pelo Senhor, por um profeta, o mesmo homem de Deus errou, o mesmo homem de Deus foi exaltado por outro profeta, e o mesmo homem de Deus se arrependeu. Então, um chamado para nós nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos da vida que nós tantas vezes nós escolhemos durante o nosso dia e fazer a nossa própria vontade e olhar, Deus, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu preciso mudar, eu reconheço que eu preciso ter uma vida nova e assim passar a viver essa vida nova. E entender que ainda que nós temos nossos erros, não quer dizer que a gente precisa continuar neles. Ainda que nós passemos por dias difíceis, ainda que o pecado bata a nossa porta, ainda que tenha tantas coisas que nos levar para longe de Deus, nós precisamos ter um coração sincero diante de Deus e pedir que Ele nos transforme. E buscar ter essas características em nossas vidas que Davi tinha, de reconhecer os seus erros, de ter um coração humilde, de ser sincero com Deus, de usar as habilidades que o Senhor entregou nas mãos para a glória de Deus, de ter realmente um coração entregue diante do Senhor, de ser um verdadeiro adorador, de ouvir a voz de Deus e de entender que tudo provém de Deus. No Salmo 23, ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele também era alguém que entendia que tudo vem de Deus e alguém que instrui as pessoas, né? Instrui os filhos, instrui as pessoas que estão ao lado a terem esse coração também entregue ao Senhor. Não tem como ensinar para alguém a ter um coração segundo a vontade de Deus se não tem. E Davi ensinou isso para Salomão. E nos ensina também, através dessa palavra hoje, a ter um coração segundo o coração de Deus. E é muito engraçado a gente olhar para isso, porque se fosse a nossa ótica humana, a gente ia falar assim: não tem coração segundo o coração de Deus. O cara que fez tanta burrada tem um coração segundo o coração de Deus, mas como o Senhor fala para Samuel: olha, eu não olho como os homens veem. Eu não vejo da forma que vocês estão vendo. Eu vejo o coração. Então, desde lá, desde quando Samuel ungiu Davi, Deus já viu o coração de Davi. Ele já sabia quem Davi era. Já sabia que ele ia errar. Já sabia que ele ia falhar. Da mesma forma que Deus via o coração de Davi, Ele vê os nossos corações. Ele sabe quando a gente vai errar. Ele sabe quando a gente vai aceitar. Mas Ele também sabe a nossa disposição de sermos transformados, de nos arrependermos, de sermos humildes, de sermos sinceros diante da presença dEle. E o quanto a gente busca, né? Ter esse coração segundo a vontade dEle. De buscar fazer a vontade de Deus, de buscar ser obediente a Ele de todo o coração, de amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de honrar o Senhor através das nossas vidas. A gente vê nos passos de Davi que ele honrava a Deus. Né? Em momentos ele falava assim: olha, eu não quero entregar sacrifícios ao Senhor que não me custe nada. Então era um homem que dava tudo para Deus, se entregava verdadeiramente. E a mensagem de hoje é o quanto nós temos entregado ao Senhor e o quanto nós temos buscado ter um coração segundo o coração de Deus. E a gente só consegue esse coração com o Senhor. Né? A palavra fala que o Senhor nos dá um novo coração, um coração de carne, disposto a obedecer e que agora tem o seu Espírito. Então não tem como eu ter um coração segundo o coração de Deus sem buscá-lo.
Não tem como eu ter um coração segundo o coração de Deus sem entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é a vontade de Deus em sua palavra. Sem conhecer a palavra, sem me entregar numa vida com Deus. Porque senão eu vou viver minha vida toda tendo um coração segundo a mim mesmo. Fazendo as minhas vontades, o meu querer, fazendo minhas próprias escolhas, escolhendo o pecado, escolhendo uma vida longe de Deus, escolhendo, ao invés de ser filho de Deus, ser filho do diabo através das minhas atitudes. E tendo um coração segundo a minha própria vontade, segundo a mim mesmo. Mas o Senhor nos chama a ter um coração segundo a vontade dEle, que é disposto a obedecer, disposto a fazer a sua vontade, disposto a se entregar, disposto a usar tudo para a glória de Deus, a ser humilde, a ser sincero. Quando erra, corre, é rápido em se arrepender. E o Senhor nos chama para viver isso. Vamos orar e pedir ao Senhor esse coração, e pedir para o Senhor moldar esse coração em nós. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por o Senhor nos mostrar que os homens da Bíblia, Pai, os homens de fé, eles também erravam, Deus. Davi errou, Moisés errou, Senhor. Nós vemos, ó Pai, Abraão duvidando. Sabe, Deus, nós vemos Pedro te negando. Nós vemos tantos homens, ó Deus, duvidando daquilo que o Senhor fazia. Nós vemos Sara, Senhor, rindo das suas promessas. Então, Deus, nós sabemos que são pessoas falhas e imperfeitas que o Senhor chama. Mas também são pessoas, ó Deus, que reconhecem que sem o Senhor eles não podem fazer nada. Que reconhecem que tudo provém do Senhor. Que reconhecem que são transformados se estiverem no Senhor. Que o Senhor é o único que pode transformar. Que o Senhor é o único que pode mudar. Que o Senhor é o único que pode perdoar. Então, Deus, em nome de Jesus, molda em nós a cada dia, a cada entrega, a cada busca por te conhecer, para um coração segundo a sua vontade, disposto a te obedecer, disposto, Pai, a fazer o seu querer, disposto, Pai, a pegar a nossa cruz, negar as nossas vontades, te seguir, disposto, Senhor Deus, a ser formado a cada dia pelo Senhor, segundo a tua vontade, o seu querer, e realmente ser crucificado com o Senhor e não viver mais as nossas vontades, os nossos quereres, mas o teu querer em nós, Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor não busca por pessoas perfeitas, mas o Senhor busca verdadeiros adoradores. O Senhor busca as pessoas de corações quebrantados e sinceros na sua presença. O Senhor busca pessoas que querem se entregar a Ti, que querem viver uma nova vida a Ti. Então encontre em nós, Pai, essas pessoas. Molda em nós esse coração, Pai, dia após dia. Nós vamos ser encontrados pelo Senhor, Pai, a cada dia aprovados, ó Pai, tendo uma vida fiel ao Senhor, uma vida íntegra, Pai, diante do Senhor. E quando nós errarmos, Pai, nós vamos lembrar que o Senhor é perdoador, Senhor. Que o Senhor gera em nós arrependimento, que o Senhor está com o perdão acessível a nós, mas também para que nós não vamos usar a tua graça, usar o teu perdão, Pai, para vivermos uma vida pecando, sem nos esquecermos, Deus, que o Senhor nos chama a obediência, nos chama, Deus, a uma vida diferente, nos chama a uma vida de santidade, uma vida, Pai, de pessoas que não vivem pecando, Pai, que o pecado realmente é um acidente, que o pecado realmente não é uma vida de entrega ao pecado, mas uma vida de entrega à santidade, Senhor. Então, Pai, nós entendemos que nós somos filhos e filhas e nós não vivemos pecando, Senhor, mas nós vivemos fazendo a Tua vontade. E ainda que quando nós erramos, ó Pai, nós vamos direto para o Senhor e reconhecemos que nós precisamos de Ti, que sem Ti nós não somos nada, que sem Ti nós não conseguimos, que sem Ti nós não conseguimos dizer não para o caminho de morte, para a vida longe do Senhor, para o pecado e tantas coisas, ó Pai, que vem para nos tirar da sua presença. Então, Deus, que em nome de Jesus, que a cada dia venha ser formado em nós, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, nos transforma de dentro para fora, Pai. Que a gente não venha desperdiçar os nossos dons e talentos, que a gente não venha desperdiçar a unção que o Senhor depositou sobre nós, que a gente não venha desperdiçar o Teu Espírito em nós, Senhor Deus. Que nós venhamos usar tudo que nós temos para a Sua glória, cada parte de nós, Pai, cada habilidade, Senhor, para a Tua glória, que tudo que nós temos, ó Pai, nós vamos entender que vem do Senhor, que nada nós temos fora de Ti, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, abençoa nossas vidas, abençoa, Pai, a nossa semana, abençoa, Pai, as nossas famílias, abençoa, Pai, os nossos irmãos que estão enfraquecidos, ó Pai, aqueles que estão trabalhando hoje, Pai, visita no trabalho, guarda dos livros de todo mal, aqueles, ó Pai, que estão frios espiritualmente, Pai, fortalece, Deus, em nome de Jesus, que eles possam entender, Pai, que eles precisam viver para o Senhor e que existe vida nova em Ti, Pai. Visita, Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos,
enfermo, Pai. Cura, Deus, em nome de Jesus. Seja, Pai, enfermo espiritualmente, fisicamente, emocionalmente ou psicologicamente, Pai. Visita, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer também, Pai, pelo Senhor ter abençoado o aluno na prova, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que é algo, Pai, que estava no coração do seu filho, Deus. É algo, Pai, que nós também estávamos orando, Pai. O Senhor veio com a provisão, Pai. Então, Deus, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor já vai tirar todo impedimento, Pai, dos passos que precisam ser dados, tudo aquilo, Pai, que possa atrapalhar, Pai, em nome de Jesus. Toda a obra das trevas, Pai, quebra-nos em nome de Jesus. Que ele possa, Pai, glorificar o seu nome, Pai, onde ele estiver. Que ele possa te honrar, Pai, lá onde ele estiver. Que ele possa olhar para também, Pai, as pessoas que estão lá, Pai, naquele lugar, Senhor, como seus filhos também que precisam te conhecer, Pai. Que ele possa ser usado pelo Senhor lá naquele lugar, Senhor. Que em nome de Jesus, que venha ser bênção na vida dele. Que venha ser bênção, Pai, na vida da família dele, Deus, das filhas dele. Que venha ser bênção, Pai, em nome de Jesus nessa igreja. Que venha ser bênção, Pai, em nome de Jesus, Pai, na vida das pessoas que estão lá trabalhando, Pai, ou que estão, Pai, em condição de encarcerados, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor respondeu, Pai, as orações, porque o Senhor, Pai, respondeu, Pai, que mesmo em meio às dificuldades, as provações que vieram, Pai, durante esse período, ó Pai, o Senhor esteve com ele, o Senhor, Pai, o guardou, o Senhor o livrou, o Senhor, Pai, o abençoou e abriu essa porta. Nós já oramos, ó Pai, pela porta efetiva, Deus, em nome de Jesus. Que venha ser completa, Pai, essa bênção, Deus. Que venha, Pai, ser completa aquilo que o Senhor quer fazer na vida dele, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.